Olá, vamos a mais uma aula de matemática e nessa aula nós vamos estudar os números decimais. Nós vamos perceber que os números decimais, o nosso objetivo é analisar e ver que eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. Quando nós lidamos com dinheiro, nós estamos trabalhando com números decimais. Quando nós trabalhamos com distâncias, com medidas, nós estamos trabalhando também com números decimais. Então nós vamos ver conceitos iniciais sobre os números decimais, que também vão nos ajudar a fazer as operações, e vamos terminar fazendo alguns exercícios envolvendo esses números decimais. Então vamos lá? Números decimais, conceitos e transformações. Parte 1. Bom, quando a gente lida com dinheiro, e a sociedade em geral lida com dinheiro o tempo todo, ela apresenta uma grande facilidade para realizar as operações fundamentais, principalmente quando essas operações fundamentais estão associadas com o dinheiro. Então, quando a gente lida com dinheiro, a gente consegue dividir em partes iguais, a gente consegue aumentar, a gente consegue subtrair, E muitos são capazes de fazer cálculos estimativas mentalmente quando isso envolve dinheiro. Então nós vamos tentar, dentro do nosso estudo, sempre estar associando os cálculos que nós vamos fazer. Quando você tiver uma dificuldade maior, associe esses números a um valor financeiro, a um valor em dinheiro, que vai facilitar muito mais o cálculo, você vai entender com mais facilidade. Então a gente tem aqui, olha, que o nosso real, o nosso dinheiro, ele é uma unidade monetária, representada dessa forma. Vejam que aqui já apareceu a vírgula, então essa é uma característica do número decimal, aparecer a vírgula. Então a gente tem R$1. E cada centésimo do real é chamado de centavo. Então, quando a gente representa um centavo, que está representado aqui, 0,01, a gente está representando um número decimal, 0,01. E esse 1 centavo, ele é o quê? Ele é a centésima parte de quem? De R$1. Então, por isso, a gente pode escrever 1 sobre 100 em forma fracionária ou 0,01. 5 centavos, a mesma coisa, 0,05. Então, a gente representa em forma de número decimal e representa em forma de fração também. Então, 5 partes de 100, 5 centavos. 10 partes de 100, 10 centavos, 0,10. 25 partes de 100, 0,25. 50 partes de 100, 0,50. Então, aqui a gente está fazendo uma associação do número decimal com dinheiro, e a gente vê que podemos fazer uma representação em forma de fração, e essa representação com vírgula, que é o número decimal. Então, os números decimais, eles são presentes no nosso dia a dia, Eles fazem parte de um conjunto que a gente chama de conjunto dos números racionais. E a principal característica desses números é a representação, eles poderem ser representados em forma de fração, como nós vimos anteriormente. Então, todo número que pode ser escrito em forma de uma fração, ele vai ser chamado de um número decimal. E a característica do número decimal é exatamente o aparecimento da vírgula. E aí, a gente tem aqui um quadro posicional. O que é o quadro posicional? A gente já está acostumado a trabalhar aqui na parte inteira, Então, o que os números decimais vieram fazer? A parte, a gente chama aqui de parte decimal ou parte fracionária, Essa parte fracionária, ela vem para representar quantidades menores do que uma unidade. Então, tudo que está após a vírgula representa a quantidade menor que uma unidade. Então, na parte inteira, a gente tem o quadro posicional: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando a gente tem a vírgula e à direita da vírgula é que vai aparecer a parte decimal, nós temos nomes também para cada termo. Então, o primeiro número que aparece após a vírgula, ele é chamado de décimo. O segundo número, centésimo, aqui está os centavos do nosso real que nós acabamos de falar. O terceiro é a casa dos milésimos. O quarto número, ele é chamado de décimo de milésimos. O quinto, centésimo de milésimo. O sexto, milionésimo.
o sétimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo e aqui bilionésimo. Porém, esses nomes são muito difíceis para a gente guardar. O que a gente mais utiliza, os que a gente mais utiliza, são aqui com 3 casas decimais. Então, esses a gente guarda com mais facilidade. Décimo, centésimo, milésimo. A quarta casa, décimo de milésimo. Mas a gente não precisa se preocupar muito com a leitura utilizando essa forma que está aqui descrita. Porque quando a gente vai ler números que têm essa quantidade de casas muito grande, a gente acaba lendo o número como ele está mesmo, sem se importar com essas casas. Então a gente vai se ater mais a essas 3 primeiras casas aqui, que são as que a gente mais utiliza. Então a primeira, décimos, a segunda, centésimos, a terceira, milésimo. Décimo representa o quê? A 10ª parte de R$1, seriam 10 centavos. Centésimo representa o quê? A 100ª parte de R$1, 1 centavo. E o milésimo, a 1000ª parte de R$1. Então é como se eu pego R$1, divido em 10 partes, eu tenho, cada parte é 1/10. Eu pego R$1, divido em 100 partes, cada parte é 1 centésimo. Se eu pegar R$1 e dividir em 1000 partes, cada parte vai ser 1 milésimo. E o número decimal ele vai ser formado, como nós vimos no quadro posicional anterior, por uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é o que está à esquerda da vírgula. Então, esse número 2 representa a parte inteira. A parte decimal é o que está após a vírgula. Então, aqui nós temos 4 números após a vírgula. Esse primeiro número representa décimo, o segundo número centésimo, o terceiro número milésimo e o 2 aqui representa décimo de milésimo. Nós ainda vamos falar sobre leitura, mas podemos antecipar um pouquinho aqui. Como é que eu faria a leitura desse número? Eu leio a parte inteira e acrescento a palavra inteiros, então eu vou ler 2 inteiros e depois eu leio o que está após a vírgula, 4.132. E, ao final, a última casa que o número tem. Então, a leitura final desse número seria 2 inteiros, 4.132 décimos de milésimos. O que então é a casa decimal? Né? Os números que vão ficar após a vírgula, a gente vai sempre utilizar essa nomenclatura, casas decimais. Então, as casas que estão após a vírgula vão ser chamadas de casas decimais. Então, olha só, nesse exemplo aqui nós temos o 0,3, que representa o quê? 3 décimos. Eu não leio 0 inteiros e 3 décimos, eu leio simplesmente 3 décimos. E esse número ele tem quantas casas decimais? Ele tem uma casa decimal. Por quê? Só tem um algarismo, só tem um número após a vírgula. Né? Então, esse número tem uma casa decimal, um número após a vírgula. Aqui nós temos o que nós chamamos de uma dízima periódica. Nós vamos falar sobre dízimas periódicas ainda, né? Esse número que se repete, aquele resultado de uma divisão, que quando você efetua a divisão, ele enche o visor da sua calculadora com números, algumas vezes repetidos. Aí vão ser uma dízima periódica. Repete esse número 3, certo? Ele é um número decimal periódico. E aqui eu não posso dizer que ele tem 5 casas decimais. Por quê? Como tem essa reticência, o número periódico, né, o número decimal periódico, ele tem infinitas casas decimais. Aqui está limitado a uma casa. Aqui são infinitas. Por quê? Existe uma repetição infinita e aqui a reticência está indicando essa continuidade. Então, chegamos aqui na leitura do número que nós já antecipamos nos slides anteriores. Olha só. Os números vão ser lidos de acordo com a posição das casas decimais. Então, se ele possuir um número inteiro, eu vou ler esse número inteiro junto com a quantidade de casas decimais da parte fracionária. Então, olha só, aqui eu vou ler 3 inteiros e 12 centésimos, ó, décimo, centésimo. Aqui eu vou ler 2, está na primeira casa, é décimos, então eu leio 2 décimos. Aqui também não tem parte inteira, é o 0. Eu não vou ler 0 inteiros, eu simplesmente não leio a parte inteira, só quando tem um número acima de 0, né? De 1 acima. Então, aqui eu vou ler 223 milésimos, olha, primeira, segunda, terceira casa, milésimo, décimo, centésimo, milésimo, décimo, centésimo e aqui décimos.
Os números decimais, nós vimos no conceito, que são aqueles números que podem ser transformados em fração. Então, nós vamos ver aqui nessas transformações a ida e a volta. Primeiro, nós vamos falar da transformação do número decimal em uma fração decimal. Quando nós estudamos fração, o que a gente viu? A gente viu que fração decimal é aquela fração onde o denominador é 10 ou potências de 10. Então, 10, 100, 1000, né? E aí o número decimal transformado nessa fração decimal. Então, existe uma forma muito simples da gente fazer isso, né? Aqui eu tenho 0,8, 8 décimos. Então, a gente pode escrever 8 sobre 10. 0,65 eu leio, 65 centésimos, 65 sobre 100. Agora, esse 10 e esse 100, eles não estão aqui por acaso. Eles estão associados às casas decimais que o número tem. Então, vamos observar aqui, ó, 0,8. Ele tem quantas casas decimais? Ele tem uma casa decimal. Então, quando eu vou transformar esse número em uma fração decimal, o que eu faço? Eu escrevo no numerador o número sem a vírgula, e aqui eu não vou colocar o zero, porque eu não escrevo zero à esquerda, então eu retiro a vírgula e escrevo no numerador. Se for um zero, eu retiro esse zero, então eu vou colocar aqui o número 8. E aí eu vou olhar aqui, vou colocar o número 1 sempre, e eu vou olhar aqui na parte decimal. Quantas casas decimais ele tem? Aqui tem uma casa decimal, então eu vou colocar um zero. Olha o outro número, 0,65, 65 centésimos. Eu também vou escrever o número, então 65 está aqui, sem o zero, sem a vírgula, então coloquei o 65 no numerador. Ele tem duas casas decimais, então eu venho aqui e coloco 2 zeros. Então a transformação é sempre associada ao número de casas decimais. Um zero para cada casa decimal que esse número decimal tiver. E se a gente for fazer o contrário, transformar a fração em número decimal, nós vamos seguir um raciocínio inverso, que está associado ao número que está no denominador. Observa o seguinte, olha, aqui eu tenho 15 sobre 10, 15 décimos. Eu quero escrever esse número em forma de um número decimal. Por que eu posso escrever fazendo uma transformação simples? Porque tem um denominador 10 ou potência de 10. Então, eu escrevo o número da mesma forma. Eu vou pegar o numerador e escrevê-lo aqui. Agora, eu tenho que colocar uma vírgula nesse número. Onde que eu vou colocar a vírgula? Eu vou colocar a vírgula baseado na quantidade de zeros que eu tiver. Como aqui tem um zero, eu vou deixar uma casa decimal. E aí eu coloco a vírgula entre o 1 e o 5. Aqui eu escrevo o número 31, tem 2 zeros, então aqui vão ter duas casas decimais associadas também. Então, eu posso transformar tanto de fração para decimal, quanto de decimal para fração. É só o raciocínio inverso. Chegamos ao final dessa primeira parte da aula. Eu dividi a aula em duas partes, exatamente para que ela não ficasse muito extensa. Então, nós vamos continuar com os conceitos na parte 2, né? Na próxima aula, esses conceitos vão continuar, mas eu vou também estar indicando para vocês exercícios sobre esses conceitos, essas propriedades, essas transformações que nós fizemos, que nós falamos aqui tanto na parte 1 e vamos fazer também na parte 2. Se vocês tiverem dúvidas nos exercícios, enviem para mim que eu vou ter um prazer em ajudá-los. Um forte abraço, fiquem com Deus e não deixem de assistir a nossa próxima aula.